A santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra de hoje está exatamente em 1 João. 1 João, capítulo 4. Vamos falar hoje exatamente dos falsos profetas. Quem são esses camaradas? Por onde eles andam? O que eles querem? O que eles fazem? Para falar a verdade, antes de eu falar sobre esses camaradas, sobre os falsos profetas, compartilha esse vídeo. Compartilha antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Curte, comenta. Amém? O falso profeta, não tem como você saber quem é ele. Porque o falso profeta é uma falsa cópia do verdadeiro profeta. Quer dizer, não tem como você saber quem é quem de verdade. Porque o falso profeta se veste igualmente o verdadeiro profeta. Sabe disso? E você vai conhecer esse falso profeta, você vai descobrir quem é ele pelas atitudes dele, as ações, sabe disso? E as atitudes do falso profeta. O falso profeta, o que ele quer é realmente destruturar uma igreja. Sabe disso? Afastar o povo de Deus, afastar o povo que é de Deus, afastar de Deus. O que exatamente o falso profeta quer, sabe disso? É perturbar a mente do ser humano. Como assim? Pegar a verdade e misturar com as mentiras. E vai trouxendo a palavra de Deus, sabe disso? Com a verdade e mentira. Daqui a pouco as pessoas saem falando a verdade, mas ao mesmo tempo misturado com mentira, sabe disso? Isso confunde muito o ser humano, sabe disso? Nós estamos vivendo um tempo como se fosse, uma reta final, sabe disso? Aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo falou que iria aparecer falsos profetas. E aonde era que ele ia viver? Da onde ia sair esse falso profeta? Esse falso profeta, ele vive no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Sabe disso? Ele anda procurando uma brechinha para se colocar, para depois ele se filtrar. E depois passar heresias, sabe disso? Não é à toa que esses camaradas estudam tanto teologia. Teologia está escrito na Bíblia? Me diz aí. Porque eles trocaram a teologia pela Bíblia. Ou melhor, trocaram a Bíblia pela teologia. Sabe disso? Teologia. Não é à toa que hoje em dia, muitas pessoas só falam teologia e nada de Deus. Sabe disso? Muitos querem ser um teólogo quer ser bacharel da teologia. Bacharel. Sabe disso? E aí esses camaradas querem saber tanto. Não é à toa que tem muitos deles batem no peito dizendo: eu conheço a palavra de Deus. Agora me diz uma coisa. Quem é que conhece mais a palavra de Deus do que o próprio Satanás? Porque o próprio Satanás conhece a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Conhece. A única diferença dele é porque ele não pratica. Ele não serve. Ele não coloca em prática. Sabe disso? Só que muitos falsos profetas estão usando outro tipo de estudo que não está na Bíblia, que não veio da Bíblia, exatamente para desviar as pessoas. E se você não ficar de olhos abertos, ouvido atento, é perigoso você se perder. Sabe disso? Não é à toa que tem uma tal de uma doutrina da prosperidade, uma doutrina que Deus não deixou. Eles trocaram a doutrina de Deus por outra doutrina que não existe na Bíblia. O que eles querem de verdade é o seu dinheiro,
Sabe disso? É o seu dinheiro. Então fica atento à questão disso. Eu vou te explicar por quê. No livro de 1 João, pertinho ali de Apocalipse, é o livro 1 João, capítulo 4, vai dizer exatamente assim. Olha o que exatamente João, cheio do Espírito Santo, está falando para mim e para você. Ficar atento e o ouvido exatamente ligado. Olha o que diz. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Tá vendo só? Aqui é o João dizendo, amados, não dê crédito a qualquer espírito. Sabe disso? Estuda a palavra de Deus. Busca a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Sabe disso? E aproveita, hein? Porque a palavra de Deus vai se sumir da terra. E antes da palavra de Deus se sumir da terra, guarda a palavra de Deus no teu coração. Guarda. Guarda aqui. Para que você não viva enganado por esses camaradas que tem por aí. Sabe disso? E olha o que diz mais João dizendo. Antes, provai o Espírito se procede de Deus. Quer dizer, você tem que exatamente saber se esse pregador é de Deus ou se ele não é de Deus. Porque nem todos que pregam são de Deus. Sabe disso? Quantos pregadores tem por aí? E a vida dele tá uma verdadeira bagunça. Quantos pregadores tem por aí? Eles pregam, mas a vida dele não tá salvo. Sabe disso? Quantos pregadores por aí tem que exatamente pegam um tipo de estudo, envolve dentro da verdade, dessa verdade. Não é à toa que eles pegam exatamente a mentira, que é outro tipo de estudo, e mistura junto com a palavra de Deus. E depois sai retrocedendo ela por aí nas igrejas. Os falsos profetas é exatamente um homem. Não tem como você saber qual é o verdadeiro profeta. Todos se vestem igual. Todos. Tem como você saber? Não tem. Todos os profetas, o falso e o verdadeiro, se vestem igual. A única diferença é que o verdadeiro profeta exatamente serve a Deus de verdade. O falso profeta, exatamente, ele não serve a Deus. Mas o falso profeta, ele quer dizer que ele é um porta-voz de Deus. Sabe disso? Um canal de Deus. Um mensageiro de Deus. E na verdade, não é. Ele só engana. Ele só manipula. Sabe disso? Só manipula. E no fim dos tempos, esses camaradas iriam aparecer, passando heresias, estudando outro tipo de estudo que não está na Bíblia. A teologia, eles estão usando muito essa tal de teologia para ser um teólogo, um bacharel da teologia. E as pessoas caem nessa. A teologia é bom? É bom. Mas a teologia serve para você conhecer a palavra de Deus, se aprofundar. Mas não é à toa que muitos trocaram a palavra de Deus pela teologia. Sabe disso? Deixaram de usar a palavra de Deus para viver a teologia. Para ser um teólogo. E esses camaradas acham que descobriram a pólvora. Foi ele que descobriu a pólvora, meu amigo e minha amiga. A pólvora já foi descoberta muito antes de você. Muito antes de você. Sabe disso? Antes de você nascer, antes de nós ser criados, antes da humanidade passar a existir na Terra, a verdade já existia no mundo. Sabe disso? Apenas. Primeiro veio a verdade, depois a mentira passou a existir. Sabe disso? Por causa desses falsos ministros, por causa desses falsos profetas. E o que eles realmente querem, esses falsos profetas, é o seu dinheiro,
é te enganar, te afastar de Deus, colocar você contra Deus. Não é à toa que muitos estão decepcionados por causa desses camaradas. Sabe disso? E olha o que diz a palavra de Deus. Aqui o João, cheio do Espírito Santo, sendo usado pelo Espírito Santo, falou exatamente assim: amado, não deis crédito a qualquer espírito. Agora me diz uma coisa. Mas me diz uma coisa. Você pode até mesmo dizer, mas irmão José, todos aqueles que pregam a palavra de Deus é de Deus. Não, claro que não. Nem todos que falam de Deus é de Deus. Sabe disso? Vai na macumba, vai no centro espírita, lá eles falam o nome de Deus. Não é à toa que o próprio diabo, ele crê em Deus, mas nem por isso ele deixa de ser o que ele é. O próprio diabo, ele conhece a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ele conhece. Sabe isso? Ele sabe da verdade, só que ele não anda na verdade. Por quê? Porque nunca houve verdade nele. Agora, por que ele conhece a verdade e não pratica? Porque nunca conheceu a verdade de verdade. Sabe disso? Porque nunca houve verdade nele. Nunca. Apenas ele só usa essa palavra de Deus para te pegar. Porque exatamente o que o diabo ele sabe, o que ele exatamente faz é mentir para você, te enganar, colocar você longe de Deus e, se possível for, mais longe mesmo, quilômetros e quilômetros de Deus e longe da palavra de Deus. E se ele puder, ele faz você nunca usar a Bíblia, a verdade, porque ele sabe, no dia que você lê esse livro, você pode se libertar. E todo mal, toda maldição pode ser quebrado. Sabe disso? Ele pode perder o domínio que ele tem sobre você. Ele pode perder. Então, meu amigo e minha amiga, eu te peço uma coisa. Cuidado, hein? Cuidado. Por quê? Porque nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo. Onde há fumaça, nem tudo. Onde há fumaça, há fogo. Sabe disso? Onde há fumaça não há fogo. Nem tudo. Então fica atento. Porque a salvação é muito valiosa. Sabe disso? Muito valiosa. Não é à toa que no livro de Apocalipse, capítulo 3, no verso 11 diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha só. Para que ninguém tome a tua coroa. Isso está sugerindo que tem alguém que pode tomar a tua coroa. Não é à toa que esses falsos profetas, eles pregam uma coisa diferente daquilo que está escrito nesta palavra. Sabe disso? Não é à toa que o João pede: amado, não creia em todo o Espírito. Não creia. Sabe disso? Não creia. Mas como é que você vai saber se o camarada está falando a verdade? Leia a palavra de Deus. Acompanha pela palavra. Porque a verdadeira igreja, ela prega do jeito que está escrito. E se ela não pregar do jeito que está escrito, meu amigo, fica atento, hein? Tem algum problema aí. Porque eu aprendi isso lá atrás, no começo do Evangelho. Como se fosse 2013 por aí. Um homem usado por Deus, um velhinho usado por Deus, né? Meu pastor Antônio de Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Deus colocou esse homem na minha vida exatamente, né, para ele me ensinar a questão de tal coisa, que tipo de espírito, né? Porque tem pessoas, né, que conversa com outra pessoa. Quantas vezes eu converso com fulano na rua?
Muitas pessoas vêm conversar comigo. Mas eu aprendi, dentro da palavra de Deus, usado pelo homem. Sabe disso? O homem cheio de Deus. Deus, quando usou aquele homem para me ensinar, eu aprendi que nem tudo que as pessoas dizem, você deve crer. Nem tudo que as pessoas dizem, você tem que dar crédito, dar ouvido. Sabe disso? Porque existem palavras que podem destruir a sua vida. Tem palavra que pode deixar você com semblante triste, caído, arrasado, destruído. Sabe disso? Porque tem pessoas que só andam sorrindo, mas se ouvir uma palavra maldita, ela deixa de rir, ela deixa de sorrir, o semblante cai, ela fica triste, magoada, ferida. Sabe disso? Por causa de uma palavra que ouviu lá na rua. Sabe disso? Não é à toa que nós estamos vivendo, né, nos últimos dias. E cada dia que passa, Jesus Cristo está voltando. E os próprios demônios, eles sabem disso. Os demônios sabem que Jesus Cristo está voltando. Não é à toa que eles tomaram muito espaço na terra. Não é à toa que eles estão levando muita vida, ceifando muitas vidas. Pensa nos jovens. Os jovens, o diabo sabe que os jovens, eles são a próxima geração. Os mais velhos vão partir. E os jovens são eles que vão ficar nessa terra. Sabe disso? Não é à toa que o diabo está cuidando para matar, ceifar, tirar a vida dos jovens. Não é à toa que o diabo está colocando eles no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo do adultério, no mundo da perdição, porque sabe porque tem muitos jovens que podem se tornar uma arma no futuro contra o próprio diabo. Sabe disso? Não é à toa que o próprio diabo já quis tirar minha própria vida antes de eu conhecer o Evangelho. Sabe disso? Só que Deus não deixou. E eu estou aqui passando a minha experiência que eu já tive para você. Cuidado, cuidado. Não é à toa que o próprio diabo, exatamente, ele faz um homem estudar sei quantos anos, 30 anos. Estudar 30 anos para destruir a humanidade na Terra. E o pior que consegue. Porque não vive a palavra de Deus. As pessoas estão se esquecendo da palavra de Deus. Estão se esquecendo de Deus. E é um perigo grande nessa sociedade, nesse mundo cruel. Sabe disso? Um perigo porque muito que tem hoje em dia é engano. E esse falso profeta, né? Ele estuda sei quantos anos para destruir a humanidade na Terra. Só vive de sujeira. Só vive disso aqui. O que eles querem mais é isso aqui. Dinheiro. E se ele puder, né? Ele tira até o último centavo de você e você nem percebe. Nem percebe. Eu nunca vi na minha vida. Sabe disso? Não é à toa que hoje em dia esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles estão vendendo a palavra de Deus. A igreja não é mais igreja, é comércio. É comércio. Sabe disso? Se o próprio Senhor Jesus Cristo, o dono de todas as coisas, o arquiteto do universo, um dia, ele andando lá em Jerusalém, chegou no templo, as pessoas estavam vendendo, dentro da igreja, dentro do templo, vendendo, trocando dinheiro, pombo, ovelha, tudo e quanto, dentro da casa de Deus, vendendo. Você já viu isso? Agora vem cá, meu amigo. Vem cá. Olha o que o próprio João diz. Só para você ter ideia. Olha só. João diz mais ainda. Sendo usado pelo Espírito Santo. Provai o Espírito. Ó, os está no plural. Ó, provai os espíritos. Espírito, quer dizer, são muitos espíritos malignos que vêm para destruir a humanidade. Para afastar você de Deus. Afastar eu de Deus, você, nós, vos de Deus. Nós temos que ter cuidado. Sabe disso? Não é em qualquer coisa que nós temos que exatamente acreditar. Não é em qualquer comida que você deve comer. Porque tem muitos aí que tá dando capim seco às ovelhas. Sabe disso? Estão tirando o pasto verdinho
que é a palavra de Deus verdadeira, e dando outro tipo de comida, que é engano, para as ovelhas comer. Sabe disso? Cuidado. Olha o que diz aqui, João dizendo, ó, provai os espíritos, se procede de Deus. Quer dizer, provai. Sabe disso? Provai. Se verdadeiramente esse espírito é de Deus. Porque nem tudo e quanto que diz você deve acreditar. Nem tudo que você acha que é o que é. Sabe disso? Cuidado. Porque hoje em dia a humanidade está tão cega. No lugar de correr atrás de Deus, estou correndo atrás do homem. Sabe disso? No lugar das pessoas adorar a Deus, estão adorando a homem. Cuidado. Não digo uma pessoa dizer eu te adoro. Em primeiro lugar, eu já sei que tipo de espírito é esse. Sabe disso? Porque nem os anjos do céu, ninguém na terra deve adorar anjo. Sabe disso? Não deve adorar anjo. Teve uma vez que o próprio João, né? João que escreveu o Apocalipse. Um dia ele se prostrou aos pés do anjo. E o anjo foi e repreendeu ele. E falou, levanta, João. Levanta, rapaz. Não faça isso. Olha só. Esse é o verdadeiro anjo de Deus. Sabe disso? Cuidado. Somente a Deus você deve seguir. Somente a Deus você deve adorar. Se você souber o que está para vir, se eu fosse você, ficava acordado. Estudaria mais a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus dentro do teu coração. Você já imaginou um dia, dentro do Brasil, você parar de ler a Bíblia? Você não poder mais usar a Bíblia? Você já imaginou um dia você não orar mais dentro do Brasil? Porque um dia vai impedir. Um dia vai ser proibido você ler a palavra de Deus. Vai ser proibido você orar. Você vai ter que orar escondido, assim como fazia Daniel, orava escondido. Por causa de um decreto maligno, maldito que fizeram lá na Babilônia. Sabe disso? Um dia o Brasil vai acabar com esse privilégio. Nós temos o privilégio de pregar no meio da rua. Nós temos o privilégio de nós orar no meio da rua, em qualquer lugar. Esse privilégio vai acabar. Vai acabar. Sabe disso? Fica atento você. Nem tudo que diz é o que é. Nem tudo que brilha é ouro. Nem aonde há fumaça, às vezes não tem fogo. Às vezes só fumaça, mas não tem fogo. Cuidado. Cuidado. Porque hoje em dia, a palavra de Deus está se sumindo dentro dos templos. Os templos estão vazios da palavra de Deus. É só movimento, meu amigo. Cuidado com esse tal de movimento, tá? Por causa disso, tem gente morto espiritual. Vazio espiritual. Sabe disso? Vazio de Deus. Isso é um perigo. Porque se Jesus Cristo voltar, essa pessoa pode ser um candidato, ou então uma candidata fortíssima de ir para o inferno. Tudo isso porque trocou sua comunhão com Deus para seguir esses falsos profetas. Sabe disso? Por isso que eu fui muito orientado há muitos anos atrás. Sabe disso? Não é qualquer coisa que eu como. Não. Eu como um pasto verde. Aqui, ó. Na Bíblia. E ainda mais. Quando uma pessoa está pregando, eu estou analisando se está de acordo com a palavra de Deus. É desse jeito. Porque a minha salvação é muito valiosa. Muito valiosa. No livro de Apocalipse diz exatamente, no capítulo 18, no verso 4 diz: a igreja que se esquecer de Deus, da palavra de Deus, o próprio Deus fala, saia dela. Saia dela porque essa igreja não existe.
não existe, ela não tem nem sequer registro no céu. Ela não tem nem sequer, sabe o quê? Conectado com Deus. Sabe disso? Essa igreja não existe. A igreja que não prega de acordo com o que está escrito, que não prega a palavra de Deus, sabe disso? Que se esquece de Deus, que é só movimento, essa igreja não existe. Não existe. E além do mal, o próprio Deus fala, saia dela, para que você não venha ser participante com ela nos seus flagelos, nos seus pecados. Para que você não venha ser punido junto com ela. Sabe disso? Então, meu amigo e minha amiga, olha o que diz mais a palavra de Deus. Nisto, vamos ler logo o versículo completo, né? Olha o que diz. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Quer dizer, muito, tá até no plural, muitos. Esses muitos, imagina quantos? Imagina quantos falsos profetas tem no mundo. Bilhões deles. Só para destruir a humanidade. Sabe disso? Milhões e bilhões só de falsos profetas tem no mundo. Só para destruir a humanidade. Para afastar a humanidade de Deus o máximo possível. Sabe disso? E tem que ser logo. Porque eles ainda tem mais. Eles fazem isso logo. Tem que ser logo que eles fazem. Sabe disso? Porque eles sabem que Jesus Cristo está voltando. E antes dele chegar e tirar o povo da terra, antes, eles querem afastar o povo que é de Deus. Se diz ser de Deus, eles querem afastar o máximo impossível. Sabe disso? Nós temos que ficar atentos. Nós temos que ficar atentos. Não faça acordo com o mundo. Não faça acordo com o falso profeta. Exatamente, você vai conhecer o falso profeta pelos erros deles. Sabe disso? E olha o que diz aqui, só para voltar bem rapidinho aqui. Mateus capítulo 7, no verso 15, diz exatamente assim. Olha o que diz, ó. Tem mais um epígrafo aqui dizendo, os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. Olha só. Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no verso 15, ó. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresenta, quer dizer, eles apresentam, parece um artista, sabe disso? Um artista, o cara vem todo de terno, gravata, todo bonitão, sabe disso? Todo bonitão, para enganar a humanidade, disfarçando de porta-voz de Deus. Eu sou um porta-voz de Deus, eu fui enviado por Deus. Daqui a pouco sai profetizando, sai exatamente, né, revelando. Cuidado, hein? Nem todas as revelações vêm de Deus. Nem tudo que sai da boca dele vem de Deus. Sabe disso? E olha o que diz mais aqui, ó. Olha o que diz. E apresenta disfarçados. Ó, disfarçados. Disfarçado em ovelhas para poder, mas por dentro deles, são lobos roubadores. Olha só, tremendo, hein? Cuidado, fica atento, não creia em todos os espíritos, nem tudo que se diz é o que é. Analise na palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Coloque em prática a palavra de Deus. Estuda, meu amigo, para você não viver enganado neste mundo por esses camaradas. Sabe disso? Tem homem de Deus? Tem, claro que tem. Sabe disso? Mas se multiplicou muitos falsos profetas na terra. Sabe disso? Muitos homens enviados pelo diabo para destruir, destruturar uma igreja, né? Destruturar uma igreja, afastar o povo de Deus. Ensinando outro tipo de ensinamento que não está na Bíblia. Ensinando outro tipo de doutrina que não está na Bíblia.
Hoje em dia esses camaradas só pregam dinheiro, 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 dinheiro. Aquilo outro, se você não der, você pode ir pro inferno. Se você não der, você não entra no céu. Se você não der aquilo outro, você não é um homem de Deus. Não tá escrito isso, rapaz. Hoje em dia é uma palhaçada grande. Sabe disso? Por isso eu te digo, leia a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Guarda ela aqui na sua mente, no seu coração. Pede para Deus, Senhor, escreve a tua palavra no meu coração. Abre a mente para a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Cuidado com esses camaradas. Que Deus abençoe. Uma ótima noite. Em nome de Jesus. Fica na paz.